Outro assunto aqui, CBF e São Paulo. Olha, a Mônica pegou um assunto bem futebolístico. Estão brigando por causa da multa pelo roubo do Dorival Júnior. Roubaram o Dorival do Morumbi, Mônica. É que nem no jornalismo, né? Roubou minha repórter, roubou não sei quem, roubou não sei quem. É isso, né? A Confederação Brasileira de Futebol e o São Paulo agora estão discutindo as multas que a CBF deve pagar para o São Paulo por ter roubado o Dorival Júnior do clube, né? E eles chegaram a um impasse, o Megali, em relação aos valores que a entidade deve desembolsar, né, ao clube depois de ter convidado o treinador para ser o novo técnico da seleção brasileira. Quais são os números envolvidos, Megali? O São Paulo acha que tem que receber 8 milhões e meio de reais. Por que isso? Existia um contrato com o Dorival que dizia que o técnico teria que pagar uma multa de 4 milhões e meio caso ele saísse do clube antes da finalização do contrato. Além disso, ele teria que pagar 3 milhões de uma espécie de indenização, quer dizer, teria multa, depois também indenização, uma espécie de luvas, né? E, então, isso daí são 7 milhões e meio. Agora, o São Paulo quer que a CBF pague também a ele mais 1 milhão, né? Por conta do dinheiro, que é esse 1 milhão, que o São Paulo teve que pagar para o Juventude, para convidar o técnico do Juventude, Thiago Carpini, para assumir o comando do Tricolor. Então, um vai roubando do outro, né? O São Paulo foi lá, convidou o Thiago Carpini, mas o São Paulo já pagou esse 1 milhão de indenização para o Juventude. Agora, por que é a CBF que vai pagar e não é o Dorival Júnior? Porque no acordo, quando a CBF convidou, ela se comprometeu a assumir as dívidas dele com o São Paulo. Começaram a conversar e a CBF até agora só aceita pagar 5 milhões e meio, né? Que seriam 4 milhões e meio da multa, mais 1 milhão do Juventude, que o São Paulo teve que gastar com o Juventude. Então eles estão nesse impasse, o São Paulo quer 8 milhões e meio, a CBF quer sim pagar 5 milhões. Agora, tudo que a gente está falando de futebol hoje é muito grandioso, né, Megali? Uma multa de 5 milhões e meio, de 8 milhões e meio, quer dizer, 4 milhões e meio de multa, mais 3 de indenização, mais 1 para o Juventude, é dinheiro à beça envolvido aí nesse que é o esporte preferido dos brasileiros, Megali. Combinado não sai caro, né? Enfim, às vezes acontecem coisas chatas. O Dorival custou muito dinheiro ao São Paulo porque o Dorival montou o time para 2024, né? Ele falou, eu quero esse, eu quero aquele, traga aí aquele jogador, aquele outro você pode vender, enfim, foi ele que montou o time. E aí na hora H, na hora que os campeonatos começariam, ele foi lá e aceitou o convite da CBF. É um negócio chato, custa grana, mas é do jogo, né? Multa rescisória é outra coisa. Aquilo tá combinado, tem que ser pago e fim de papo, mas esse lance aí do São Paulo querer cobrar 1 milhão de reais porque o São Paulo teve que pagar a multa, aí... Então, as luvas, isso a CBF topou pagar. Sinto cheiro de birra aí, Mônica. A CBF topou pagar mais esse 1 milhão, né? Seriam 4 milhões e meio mais 1 milhão do Juventude. O que ela não está aceitando são essas luvas de 3 milhões, essa indenização. Mas estava tudo no contrato, né, Megali? Então, assim, alguém tem que pagar. Mas eu acho que o que eu apurei é que a relação do São Paulo com a CBF, da direção do São Paulo com a CBF, hoje está razoável, está bem, então que eles vão fechar algum acordo. Mas cada um vai esticando a corda para um lado, para um quer receber mais, o outro quer pagar menos, né? Natural. Agora o convite, né, Megali, para o Dorival era irrecusável, né? Que técnico que não aceitaria comandar a seleção brasileira? Ele mesmo disse que era um sonho, né? Então, é o risco que se corre quando você tem um bom profissional, de perder esse bom profissional em algum momento, né, Megali? Eu não acho que é irrecusável. Enfim, já discuti esse assunto aqui. Acho que depende da figura. Pro Dorival, sim. O Dorival, 2 anos atrás, ele estava aposentado. De repente, ele voltou pro Juventude, foi lá e chegou ao Flamengo, enfim, voltou lá pro topo da cadeia alimentar. Mas o Abel, por exemplo, o Abel não foi convidado, porque sabiam que ele recusaria. Ou seja, recusável né? Só que pela situação do Dorival, se o São Paulo vai mal no Campeonato Paulista, começa mal o Campeonato Brasileiro, eles mandam embora o Dorival. Ele não tem estabilidade que o Abel tem no Palmeiras, por exemplo. Então, recusável mas na situação do Dorival, eu acho que, enfim, foi a melhor alternativa para ele. Pô, o cara mas tá eu chegando. tô com a Mônica, acho que
nessa situação não dava, não. Né? É irrecusável, sim. O Muricy já recusou. Não, eu entendo, mas nessa situação, nessa Dorival. circunstância que você está dizendo do Dorival. Que foi o que a Mônica, imagino, tenha dito, né? Sim. Era irrecusável no caso. Quer dizer, sempre é recusável, né, o Megali? Sempre é. Mas, no caso, ele mesmo disse que não era. Mas, enfim, vamos ver quem ganha aí essa queda de braço, quem vai pagar mais, quem vai receber mais. Mas está aí o São Paulo às voltas com a CBF negociando essa multa. Mônica, eu não sabia que você tinha fontes no futebol. Olha aí. A Mônica tem muitos braços, né, cara? Incrível. É porque a gente sempre privilegia aqui na rádio, a gente privilegia muito a política, a economia, né? Que são assuntos mais afins para esse meu horário. Mas eu vou entrar com mais futebol aqui então, Megali. Boa. Gostou. Sempre muito bem-vinda. Mônica, beijão para você até amanhã. Um beijo até amanhã.